para de querer encontrar ponto G se tu tem A, B, C, X, Y, alfa, beta. No corpo inteiro. Alfabeto grego, romano, tá tudo, tem tudo, entendeu? Da Então, pontinha do dedo ao último fio do cabelo. e aí isso é um problema muito grande que começa na infância. Uhum. O que é que não começa na infância, minha gente? Eu queria descobrir uma A coisa. vida começa A lá. vida começa lá, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente explora tantos estudos sobre a infância, né? Porque é algo que eu quero deixar muito claro aqui, que assim, se eu não falar nada, mas se eu falar isso... Já tá bom. Já valeu. Já valeu. É os dois pontos, os dois eixos da formação da sexualidade do ser humano. Então, nós temos dois eixos importantíssimos. O primeiro deles é a afetividade e o segundo é o erótico. Uhum. E esse erótico é o erótico sensual, o erótico gostoso, o erótico bonito, o encontro dos corpos, sentir, terminações nervosas em tudo quanto é lugar. Até eu tava falando para as mulheres esse final de semana, gente, para de querer encontrar ponto G se tu tem A, B, C, X, Y, alfa, beta. No corpo inteiro. Alfabeto grego, romano, tá tudo, tem tudo, entendeu? Da Então, pontinha do dedo ao último fio do cabelo. sexualidade não é parte íntima, é corpo. Uhum. Então, esse corpo, essa intensidade, teu corpo no meu no teu, isso é o erótico da gente. Quando a gente tá ali na adolescência, olha pro menininho e já faz... É o erótico, tá? Mas só que antes desse erótico existir, vem a primeira base, que é a afetividade. Então, a afetividade, os autores trazem, né, vários contextos, que a afetividade é a nossa capacidade de se conectar com as nossas emoções, de entender os nossos sentimentos, de se conectar com as emoções e os sentimentos do outro. É a capacidade de tocar no corpo do outro, entendendo que o corpo dele é sagrado tanto quanto o meu. A afetividade vai me levar, que é uma grande escritora brasileira coloca, né? A Mari Cleide Figueiró, que é um ícone também da sexualidade no Brasil, ela coloca que é a capacidade de maravilhar-se. Aí eu achei fantástico isso. Com o outro. Consigo, com o outro e com o mundo. Aí no livro dela traz assim, você olhar para uma borboleta e se maravilhar com ela. Você se demorar na natureza e se maravilhar com a natureza, você vai estar mais pronto para se relacionar com o outro. Eu acho que tem uma coisa Entende? perfeito Bacana. isso, lindo, Muito lindo. E eu sempre experimentei isso, não definido dessa forma. Porque afetividade vem de afetar. É o que me afeta, mas não me afeta negativamente, me afeta positivamente ou negativamente. Quando você olha para a natureza e você é afetado pela borboleta, ou você está diante do mar, flor. aquilo ali é um afeto. Que você nutre. Não só Por nutre, aquilo, como a gente... ou por uma pessoa, ou por seja o que for. A gente Porque é olha, afetado. se Você abriu nessa essa correria conexão. louca da vida, você é capaz de olhar para uma flor, para o sol, Detalhes. e se maravilhar. Você é um ser humano diferenciado, meu amor. Eu quero te dizer, você é diferenciado. Com certeza. Porque são essas... A gente falou da natureza, mas tem tantas outras coisas. Você pegar assim... Tem hora que eu tô lendo um livro, aí eu viro e fico olhando pra foto do autor. Eu falo, cara, como é que tu escreveu isso? Eu converso com ele e volto pro livro de novo. Eu não sei se alguém mais faz isso. Então, assim... Então, eu adoro todos os conceitos de afetividade, essa conexão com minhas emoções, mas essa capacidade de maravilhar-se. É isso que a gente vai colocar na educação sexual para essas crianças. Antes da erotização. Claro, antes... Claro, não, perfeito. erotização em nenhum momento, mas esse erótico. Sim, o erótico. O erótico saudável. Vem depois. Bem A depois. base é a afetividade, depois vem o erótico. Isso. E por que isso? Porque a afetividade, ela vai me levar a me conectar comigo. Quanto mais eu conectado comigo, eu vou conectar-me com o outro. Me conectar com o outro. Quanto qualidade. Mais, com qualidade. Relação, no sentido Que da aí palavra. tem todo sentido quando a gente chega lá. Agora eu entendo mais a vida adulta. Se eu não conheço o meu corpo, o meu prazer e a minha conexão, como que eu vou me conectar com o outro e sentir prazer com o que o outro pode trazer para mim? Também, exatamente, porque assim, veja, se eu não consigo reconhecer minhas emoções, de lidar com elas, eu tô capacitado para trocar com outra pessoa de maneira tão íntima como é a vida a dois ou a namoro, enfim, levando só para essa área, mas a gente vai para todos os outros. Amigo, chefe e tudo mais. Se eu não tenho uma afetividade bem solidificada, o encontro dos corpos também não vai ser. Não vai ser. Legal. Todo sentido. Porque eu só tenho um encontro de corpo saudável na sua docilidade e intensidade
Se eu me conecto primeiro emocionalmente com alguém. Se eu respeito primeiro esse alguém. E aí eu gosto de uma frase que é de uma professora minha, mas que eu sempre uso, minha professora George, lá de psicologia. Ande na alma do outro com pantufas. Perfeito. Verdade. Essa é a base dessa afetividade. Não vou fazer isso contigo, você não merece. Eu ter essa percepção, essa afetividade bem construída, o que vai acontecer? Quando esse erótico chegar, que esse erótico ele começa a chegar ali, final da puberdade, início da adolescência, quando? Quando o corpo, né, hipófise ali já libera hormônios sexuais e tal, começa a vir os caracteres sexuais secundários, então aí os peitinhos começam a nascer, os meninos engrossarem a voz e pelos e tudo mais, o corpo vai passando por mudanças importantes, as sensações, excitações começam a vir mais, porque antes a criança não tem esse hormônio, então ela não sente como a gente sente, e aí quando vem as sensações, o desejo pelo corpo do outro, eu já sei o que é respeitar o outro, eu sei o que é valorizar esse outro. As relações têm outras motivações, têm outras raízes, não é o teu corpo no meu. Você não é mais refém do desejo. Não. Porque você teve uma afetividade que construiu valores. Exato. E vai te dar virtudes em agir com esses valores. Exatamente, Bia. Exatamente. Aí é quando a gente percebe que isso é base para a prevenção de violência sexual. Sim. Porque o que é violência sexual? Eu quero. Se tu vai se lascar, como a gente fala no Nordeste, eu não tô nem aí, eu tô desejando. Você não entra de pantufa no corpo do outro. Você entra de trator ou de pé na porta. Pé na porta. Pé na porta. Exatamente. Entende? Então, aí a educação sexual que eu sempre trago, o método que a gente trabalha é isso, fortalecimento dessa afetividade. Afeto por mim, afeto pelo meu corpo, pelo corpo do outro, pelos animais. Respeito. Pelo ambiente, pela casa, porque sexualidade é estar num ambiente gostoso, não importa se é rico, pobre, choupana ou mansão. Se eu cuido do ambiente, eu tô cuidando de mim. Então, afetividade é o que me afeta é meu, o que te afeta é teu, eu me preocupo com o que me afeta, eu me preocupo com o que te afeta. Então, é amor e essência. É, exato. E aí, a gente precisa trabalhar isso. E quando os corpos se encontram, aí faz todo sentido. Aí, se a gente tiver essa base de boa afetividade. Aí não tem aquele negócio de beijo roubado em festas. Eu tô com vontade de teu bumbum é lindo. Eu quero, não, mas eu não vou pegar nele, porque você não me permitiu. Exatamente. Por Porque quê? já tem esse valor bem fixado. Porque o corpo dela é sagrado, o corpo dele é sagrado. Ele só merece receber toque que faz bem pra ele, que ele queira. Pode ser um toque que faz bem pra ele, mas se ele não quiser, ele não vai receber. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é entender os princípios bases para a formação de uma sexualidade saudável. Respeito, consentimento, intimidade, privacidade, eu entender o que é público, eu entender que tipo de toque eu mereço receber e eu preciso dar. Entende? E é essa a base da educação sexual na infância, que vai trabalhar essa formação da sexualidade para preparar para o erótico.